Olha só, eu já tinha gravado um vídeo, né, que era um trecho de um vídeo, na verdade, falando sobre isso. Só que o raciocínio estava ficando tão interessante que eu resolvi gravar um vídeo especificamente falando sobre isso, né, e falando mais sobre isso, que é sobre a inteligência artificial substituir a profissão do design. E assim, essa não é só uma preocupação do design em si. Eu acho que é uma preocupação, principalmente de qualquer profissional, principalmente se você trabalha com o digital em si. Então, várias profissões estão sendo, deixadas de fazer por humanos e inteligências artificiais estão fazendo. E com isso, esses profissionais estão perdendo o seu emprego. Muitos acabam não perdendo, porque eles se atualizam, esse é o ponto principal, né, você se atualizar, você não lutar contra isso, mas muitos acabam ficando para trás, beleza? Porque não se atualizam, porque querem ir contra o avanço da tecnologia e aquilo, você eventualmente não vai conseguir lutar contra aquilo. Eu acho que um dos principais momentos, assim, mais marcantes, foi quando surgiu, né, quando o Midjourney principalmente, que é o gerador de imagem mais famoso, estava se tornando cada vez mais popular. Então os ilustradores digitais vendo aquilo, vendo o seu trabalho, né, sendo roubado, né, vamos se dizer assim, pela inteligência artificial, porque basicamente a inteligência artificial, ela usa tudo que o ser humano criou, assim, de arte digital, usa como base para criar algo novo, entende? E aí, né, os ilustradores vendo aquilo, eles tentaram ir contra, né, tentaram barrar, tentaram, censurar aquilo, mas é aquilo, não tem como você ir contra, né, ou você se junta, ou você simplesmente fica para trás, você perde com isso. E aqui, no final do vídeo eu vou chegar no raciocínio, né, de fato, né, finalizar o raciocínio, né, se de fato a inteligência artificial vai substituir a nossa profissão, que é o design em si, mas vamos aqui pegar o raciocínio mas vamos aqui montar o raciocínio desde o início, beleza? Que é o quê? A inteligência artificial, ela é mais um avanço da sociedade, ela é mais um avanço tecnológico que faz com que a sociedade continue avançando tecnologicamente. E assim, um dos principais pontos que você tem que prestar atenção é o seguinte: o avanço tecnológico serve basicamente para economizar cada vez mais tempo, fazer com que as coisas sejam feitas cada vez de forma melhor, com menos erros e mais rápidos. Então, o avanço da tecnologia é basicamente isso. Vamos pegar um exemplo bem antigo, né? Bem antigo, sei lá, o surgimento do carro a gasolina. Antes disso, o que existia? Existia carroça. Antes disso, não, acho que a carroça surgiu, né, junto com as pessoas andando. Não, mas enfim, quem não tinha carroça, né, porque eventualmente o cavalo era caro, as pessoas andavam, né, as pessoas se locomoviam a pé. E o que acontecia, né? As pessoas, para elas fazerem negócios, elas precisam estar presencialmente, ainda mais nessa época que não existia internet. Então, para as pessoas se comunicarem, elas precisavam viajar de uma cidade a outra. E as pessoas viajavam de carroça, né, por exemplo. Pô, quantos dias a pessoa tinha que passar viajando numa carroça de uma cidade a outra? Então aí ela passava, sei lá, 10 dias, né, indo de uma cidade a outra. Chegando na cidade, ela ia falar com a pessoa, ela ia fechar aquele negócio eventualmente faz com que a sociedade ela evolua, entende? E aí o que acontece? A evolução da sociedade, né, antigamente era muito lenta, porque a conexão entre as pessoas era muito lenta. Então para eu ter uma conexão, né, para eu dialogar com alguém do outro lado, do mundo, era basicamente impossível, entendeu? Para eu dialogar com alguém, de uma cidade vizinha, levava dias, entende? Então o fechamento de negócios, a evolução da sociedade era cada vez era menor, entende? E aí com o avanço da tecnologia, o que aconteceu? Com o carro, essa conexão entre as cidades diminuiu, entendeu? O tempo de duração entre as cidades diminuiu, porque, enquanto eu demorava 10 dias para ir de carroça de uma cidade para outra, agora eu consigo fazer em um dia, entende? E aí, com o avanço ainda mais da sociedade, com o surgimento do avião, essa conexão diminuiu cada vez mais. Ainda mais, né, a conexão entre países, entre continentes, que antes eram feitos somente por navios. Pô, demoravam semanas para ir de um continente para o outro, agora você consegue fazer em horas com um avião, entende? Então a conexão entre as pessoas diminuiu, e com a diminuição da conexão entre as pessoas, o que aconteceu? Mais negócios foram fechados, entende? Mais a sociedade avançou. Ou seja, com o avanço da tecnologia, as pessoas economizaram tempo. E economizando tempo, elas tinham mais tempo para fazer outras coisas, entende? E aí, com o surgimento da internet, a conexão entre as pessoas foi de horas para nada. Literalmente nada. Se eu mando uma mensagem agora para um caba lá do outro lado do mundo, a pessoa vê na mesma hora.
entende? Então, com o avanço da tecnologia, o foco é esse, é desprender tempo para o ser humano, de fato, né, o ser humano pensante, fazer outra coisa. E aí entra a inteligência artificial. Quando a inteligência artificial surge, ela faz o quê? Ela faz coisas que antes o ser humano precisava fazer. E agora que o ser humano não precisa mais fazer, o que acaba, esse ser humano desprende tempo para pensar em outras coisas, para pensar em fazer outra coisa, para desenvolver uma coisa que a própria inteligência artificial ainda não faz. Claro, tá ficando cada vez mais difícil, né, tá ficando cada vez mais apertado, porque a inteligência artificial faz muita coisa, né, ainda mais, muita coisa melhor do que o próprio ser humano. Mas é aquilo, ela precisa que alguém vá lá e peça para ela fazer a coisa. E aquilo, se você não sabe pedir da melhor forma possível, você eventualmente não vai ter o resultado que você quer, entende? E isso se dá muito, por exemplo, na geração de imagem, né? Quando nós traz aqui para o design em si, uma coisa que hoje está muito presente na nossa função é o quê? Não precisar mais ficar procurando imagem em banco de imagem. Ou não precisar mais ficar montando manipulações de imagem ali para ter a imagem específica que você precisa. Então, se você precisa de um cavalo em cima de um jacaré correndo atrás de um abacaxi, você não precisa montar essa manipulação. Você não precisa ir num banco de imagem, pegar um jacaré, pegar a foto de um cavalo que encaixe perfeitamente, pegar a foto de um abacaxi e montar isso dentro do Photoshop, ali fazendo tratamento de sombra, de iluminação para parecer o mais realista possível, por mais que essa cena nunca, né, não seja realista, né? Mas enfim, você não precisa mais fazer isso, é só você digitar algumas linhas ali e a inteligência artificial faz isso para você, entende? Mas é aquilo, você também precisa saber pedir. Então, além e aí chega, né, chega no raciocínio final, né, que eu pra finalizar o vídeo de modo geral. A inteligência artificial vai substituir os designers? O design hoje que não usa inteligência artificial, ele basicamente está perdendo tempo, né, e por consequência está perdendo dinheiro, entende? E por quê? Hoje você não precisa mais gastar tempo fazendo manipulação de imagem, porque a inteligência artificial faz isso para você. Mas aí, o que acontece? Você precisa estudar sobre criação de prompt. Entende? Então é uma atualização que o designer precisa ter. Então hoje não basta você só usar o Photoshop, só saber usar o Photoshop. Você tem que saber usar, por exemplo, o Midjourney. Você precisa ter um pouco de conhecimento sobre criação de prompt, para você saber exatamente como pedir para a inteligência artificial para ter o resultado que você quer, para não precisar ficar fazendo essas manipulações dentro do Photoshop. E aí isso vai te economizar tempo, vai fazer com que você faça mais trabalhos em menos tempo, vai fazer com que você ganhe mais dinheiro, entende? E você vai atender, né, os clientes que precisam de coisas específicas, porque geralmente você precisa usar alguma imagem específica dentro do seu criativo que você não vai achar em banco de imagem nenhum. Você vai precisar criar manipulação e eventualmente essa manipulação não fique tão boa, entende? Porque a manipulação de imagem já é tipo outra área, sabe? Se você é designer, não necessariamente você sabe manipular imagens, entende? Né? E aí é outra coisa que você precisa aprender. Mas quando você sabe pedir para o ChatGPT, por exemplo, que o ChatGPT também gera imagem, né? Você consegue isso muito mais rápido, imagens específicas para os seus criativos, entende? Vou dar uma viajada aqui, porque, por exemplo, se nós for pensar há 100 anos na frente, sei lá, daqui 100 anos, daqui um século, e se me perguntasse, pô, será que daqui um século o design em si, ele vai existir? Cara, eu acho que não. O design em si, talvez ele se torne outra coisa. E assim, obviamente eu tô advogando contra a minha própria profissão, né. Mas é aquilo, você precisa se atualizar e talvez a atualização que você chegue a fazer, né, você vai se atualizando, vai se atualizando, vai se atualizando, pode ser que chegue um momento que nem o Photoshop você tá usando mais, entende? Mas o importante é você se atualizar, você só não pode ir contra, saca? Você só não pode ir contra, porque, pô, é o avanço da tecnologia, as pessoas elas querem isso, né, elas querem isso, entende? Então, o o ponto principal é você se atualizar, então pode ser que chegue no momento que nós vamos se atualizando, nem o Photoshop nós estamos usando mais, nem designer nós estamos sendo chamados mais de designers, a nossa profissão atualizou tanto, que a nossa profissão já é conhecida por outro nome, entende? Entende a brisa? Pô, talvez, sei lá, tipo, hoje já existe, né, engenheiros de prompt, mas talvez os próprios designers se tornem engenheiros de prompt. Porque hoje, a inteligência artificial, ela ainda não cria, tipo, os criativos, né, o resultado final ali. Por exemplo, ele monta ali a imagem com um texto, tudo bonitinho e tudo mais. Não, mas pode ser que daqui muitos, muitos anos, eventualmente a inteligência artificial faça isso. E aí você precisa se atualizar, ou seja, ser um engenheiro de prompt. Aí pode ser que o designer se torne um engenheiro de prompt.
isso seja ser designer, que aí não já é mais conhecido como designer. Mas enfim, isso pensando há 100 anos na frente, entende? Hã, pô, mas olha só, pra pedir um negócio pra inteligência artificial que fique bonito também, pô, você eventualmente precisa ter uma noção estética. E quem é que tem essa noção estética? Quem é que tem esse senso estético apurado? Você. Então a inteligência te dá alguma coisa, você não gosta daquilo, você pega e refaz, você vai, melhorando o prompt, melhorando o prompt até ter o resultado que você quer. Mas isso, sei lá, daqui 100 anos talvez. Mas hoje, né, pensando na conjuntura atual da situação, ainda não. Pô, eu trabalho há mais de 5 anos, há 5 anos com isso. Quando eu comecei não tinha isso de gerar imagem por inteligência artificial, hoje já tem e hoje eu uso isso, entende? Hoje eu uso isso. Isso faz com que eu crie cada vez mais rápido, entende? Isso faz com que eu crie cada vez mais rápido e sempre que surgir alguma coisa, alguma ferramenta nova que vá facilitar o meu trabalho, eu vou pegar e vou usar. E se eventualmente antes, algo que eu gastava bastante tempo, e eventualmente não preciso mais gastar tempo fazendo aquilo, o que eu faço? Eu vou começar a aprender algo novo, buscar achar algo novo que eu possa fazer. Entende? Que isso vai agregar cada vez mais no meu trabalho e deixar o meu trabalho cada vez melhor, entregando com muito mais qualidade em menos tempo. Eu acho que a brisa foi muito longa, mas que deu para entender que no final das contas o ser humano, galera, ele sempre vai ter a sua função, entende? E a sua função sempre vai ser aquela que a inteligência artificial não faz, sacou? Então, sempre que surgir alguma coisa em que a inteligência artificial tá fazendo o que você fazia, procure aprender algo que a inteligência artificial não faça, que vai agregar no seu serviço de modo geral, entende? Eu acho que foi isso. No final das contas, pensando na nossa conjuntura atual, mês de janeiro agora, né, esse mês que se encerrou, na verdade, eu bati meu recorde de faturamento, né, desde o meados de 2024, e sendo que janeiro tende a ser um mês fraco, né, porque é um mês do começo do ano. Eu acho que deu para entender aí. Caso você queira ter aí as ferramentas necessárias, o passo a passo para você se tornar um designer cada vez mais rápido, entende? Porque as coisas estão, assim, evoluindo numa velocidade inacreditável. Então se você não quiser então se você não quiser per então se você não quiser ficar perdendo tempo indo atrás de conteúdo aí solto na internet, pegando um pedaço aqui, um pedaço ali, e não sabendo o que exatamente dá certo, dentro da minha comunidade tem um passo a passo do zero, do total zero até o avançado, para você se tornar um designer profissional e faturar alto nesse mercado, entende? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até a próxima.